Olá, meus amores, vamos iniciar agora a nossa videoaula de Geografia. Peguem a apostila 6 e abram lá na página 195. Meus amores, nós vamos começar a falar agora sobre os rios, ok? A sua importância, a sua utilização e a sua, principalmente, a sua conservação. Meus amores, vamos entender um pouquinho que nós utilizamos os rios desde o começo da humanidade, ok? Tanto para a nossa sobrevivência, com água para nós ingerirmos, para consumo próprio, quanto até mesmo para hidrovias. Bom, vamos fazer a leitura do texto, ok? E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A utilização e conservação dos rios, página 195. Os rios são correntes de água que se deslocam na superfície terrestre por meio de um leito. Correm sempre das áreas mais elevadas, mais altas, para as menos elevadas, tendo como destino final o oceano, ou outro rio ou lago. Desde a antiguidade, os rios foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência humana. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos na agricultura, nas indústrias e em nossas casas, para a nossa higiene pessoal e em outros fins. Próxima página. Além disso, os rios são relevantes na geração de energia elétrica e na exploração da pesca. As chamadas usinas hidrelétricas utilizam a água dos rios para produzir energia. A água que se encontra em um reservatório, também conhecido como represa, ao passar pelo duto em direção ao rio, faz as turbinas girarem, gerando energia elétrica, que será distribuída para uso da população. Observe o esquema de uma usina hidrelétrica. Bom, vamos lá. Lá atrás, aqui atrás, nós temos o reservatório, ok? Temos o canal, o reservatório. Temos o duto, ok? Aqui embaixo do gerador, que é essa pecinha laranja, meio marrom aqui, tem a turbina, isso que parece uma catraca, ok? E o rio do outro lado. Bom, a água vai passar pelo canal, do reservatório vai descer pelo canal, passar pelo duto, fazer a turbina girar, assim, fazendo com que o gerador gere energia elétrica, ok? Que é levada para a nossa casa pelos fios, linha de distribuição de energia e tudo isso, ok? Bom, então nós vimos que os rios são utilizados, por enquanto, para consumo, tanto na higiene quanto para bebermos. Vimos também que eles são utilizados nas indústrias, são utilizados na agricultura para regar plantas, ok? Regar as plantações. E vimos também que ele é importante para a produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Agora, nós vamos ver sobre as hidrovias. Página 197. Em várias regiões, os rios desempenham um papel fundamental, pois são usados como vias naturais de circulação, chamadas hidrovias, ao longo das quais as embarcações se deslocam, transportando mercadorias e pessoas. Hidrovia é uma rota pré-determinada para o tráfego de embarcações. Para tornar-se uma hidrovia, o rio necessita de algumas condições especiais. Por exemplo, profundidade adequada. Ele tem que ser fundo o suficiente. Ok? Aqui nós temos um exemplo de hidrovia Tietê-Paraná. Ok? É o nome dessa hidrovia que nós estamos vendo aqui. Tem até uma embarcação muito grande aqui passando por esse rio. Então, por serem embarcações maiores para carga de mercadorias, precisa ser um rio fundo o suficiente e largo o suficiente para que essas embarcações não consigam passar, para que elas consigam passar, ok? Importância dos rios para a vida dos seres humanos e poluição das águas. Vamos para a página 198. Acima de todas as utilidades citadas anteriormente, os rios são essenciais à nossa existência, por serem importantes fontes de água, elemento imprescindível para a sobrevivência de todos os seres vivos. Essa afirmação nos leva a pensar que os rios, assim como todas as demais fontes de água do planeta,
deveriam ser preservados e utilizados de forma consciente e sustentável. Porém, na prática, isso nem sempre acontece, pois muitas ações humanas têm alterado a composição da água, poluindo-a. As águas poluídas são impróprias para o consumo humano, bem como para a irrigação de plantações, pois podem causar doenças graves e até a morte. Além disso, a poluição gera impacto na fauna e flora do rio e, consequentemente, no ambiente que o cerca. Produtos químicos e esgotos de indústrias, de hospitais e de residências são exemplos de agentes poluidores que prejudicam a vida nos rios e no seu entorno. Aqui embaixo nós temos um rio, ok? Poluição do Rio Negro, em Manaus, no estado do Amazonas, ok? Esse rio, vocês acham que dá para beber essa água? Olhem para isso. Não tem condição de um ser humano sobreviver depois de beber essa água ou de consumir um produto regado com a água, né, onde a plantação foi regado com essa água. Provavelmente ela vai trazer muitas doenças junto com ela e nós não podemos consumir isso, ok? Então, é importante limpar os rios ou preservar para que não aconteça isso que aconteceu no Rio Negro, em Manaus? Obviamente que é. Próxima página. Uma das principais medidas para reduzir e combater essa poluição é o tratamento dos esgotos antes de lançá-los em rios, lagos ou mares, além da fiscalização e da aplicação de penas aos responsáveis por essa infração. É importante saber que há a possibilidade de um rio ser recuperado. O rio Tâmisa, que corta a cidade de Londres, na Inglaterra, é um exemplo de recuperação de um rio que, durante séculos, recebeu imensa carga de poluentes, impedindo o seu aproveitamento para o abastecimento urbano e provocando o desaparecimento dos peixes. Após um longo processo envolvendo a significativa redução da carga de poluentes de várias origens, ocorreu a recuperação gradual do rio Tâmisa, que, atualmente, abriga diversas espécies de peixes. Porém, a recuperação de um rio exige altos investimentos de tempo e dinheiro, o que nem sempre são viáveis para todos os países. Motivo pelo qual é interessante refletir a respeito da preservação e da conservação. Vamos lá. É mais fácil eu prevenir a poluição de um rio do que levar toda uma comunidade, todo um governo a cuidar desse rio depois que ele foi poluído, porque precisa sim de muito dinheiro, muito tempo e envolve vários setores ao mesmo tempo. Então é mais fácil que nós consigamos prevenir a poluição de um determinado local, um determinado rio, do que nós consigamos que um governo limpe, por exemplo, o rio Tietê aqui em São Paulo, ok? Vai levar muito dinheiro, muito tempo, o que o nosso país, infelizmente, não vai poder investir no momento. Então, vale a reflexão que os outros rios não precisam passar pelo mesmo que os rios que estão poluídos estão passando. Provavelmente vocês já passaram em frente ao rio Tietê. Além de não ser nada bonito, ele também tem um cheiro muito forte, ok? E é impossível tanto de ter hábitos de higiene com aquela água, quanto de consumir bebendo aquela água. Então, é muito mais fácil fazer com que a população previna a poluição em outros rios do que despoluir nesse momento. Então, meus amores, nós temos que pensar sempre nisso. Nós temos que tomar cuidado com o que despejamos no ralo, nos banheiros, na pia da cozinha. Nós temos que sim fiscalizar as indústrias para que elas não despejem nos esgotos todos os produtos químicos que elas utilizam, porque tudo isso vai poluir os rios, além das sujeiras, do papel, do plástico. Tudo isso vai poluir os rios e fazer com que, num futuro não tão distante assim, nós não tenhamos água potável para consumir, ok? Bom, nós falamos sobre bastantes assuntos, né? Falamos sobre a utilização dos rios
tanto na antiguidade quanto hoje em dia. Nós utilizamos ainda os rios como hidrovias para transporte de carga. Nós utilizamos o rio para plantação, né? Para regar as plantações, então na agricultura. Nós utilizamos para higiene e consumo próprio. Meus amores, vamos fazer algumas atividades sobre isso então. Lá na página 200, primeiro exercício vai ser o exercício 2. Escreva com suas palavras o que são os rios. Quem não lembrar o que é um rio, tem escrito no texto, ok? Volta lá no começo do texto que nós lemos agora e vocês encontrarão o que significa, o que é um rio. Mas eu quero escrito com as suas palavras, eu não quero copiado do texto, hein? Cite algumas utilidades que evidenciam a importância dos rios em nossas vidas. Para que nós utilizamos os rios? Para que os seres humanos utilizam os rios? Ok? Escrevam. E quem não lembrar, volta no texto também, ok? Exercício 4. Ao estudar a utilização e a preservação dos rios, você aprendeu a respeito de um rio na Europa, que já foi muito poluído, mas passou por um processo de despoluição e atualmente é limpo e utilizado pela população que vive em suas proximidades. Esse rio é o... Volta no texto que tem também, hein? Tamisa, Sena, Reno ou Tejo. Voltem no texto, quem não lembrar o nome do rio, e marquem a alternativa correta. Página 201. Exercício 5. De acordo com os itens descritos a seguir, encontre no quadro de letras as palavras que correspondem a benefícios gerados pelos rios. A. Geração de energia elétrica. B. Rota para embarcações. E C. Utilização na agricultura. Vamos lá. Nós temos 3 palavras que nós vamos encontrar aí, ok? Uma vai ter a ver com o jeito que nós utilizamos o rio na agricultura, a água do rio na agricultura, o jeito que nós utilizamos o rio para rotas de embarcações, para embarcações, e o nome dado à usina que gera energia elétrica usando as águas de um rio, ok? Então, são essas 3 palavrinhas que vocês encontrarão. Exercício 6, página 202. Como podemos combater a poluição de nossos rios? Nós falamos sobre isso, hein? O que eu preciso fazer, o que todos precisam fazer para combater a poluição dos rios? O exercício 7 foi adaptado. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui, então não esqueçam, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, mas caso tenham alguma dúvida, anotem e nós conversaremos direitinho sobre elas no chat. Beijos e até a próxima aula.